Glória seja dada a ti, Senhor. Nós queremos te adorar, entregar o nosso louvor para ti. Glória seja dada a Deus. Sei que o Senhor não descartou o meu coração. Cada batida é uma reação. Ser encontrado por ti é minha decisão. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Senhor, louve comigo. Quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Aleluia, glória seja dada a Deus, Senhor Jesus. Oh, Senhor, queremos louvar o teu nome. Aleluia. Diga assim, Senhor, louve comigo. Diga: Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Diga: Senhor, quero facilitar o seu agir. Diga: sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti,
verdadeiro adorador. Por ti, verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Verdadeiro adorador. Glória seja dada a Deus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus nos traga hoje uma palavra abençoada para nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele vai trazer com toda a certeza para a sua vida aquilo que você tem pedido a Deus. Em janeiro de 2023, agora, o Ministério Folha em Branco vai fazer 2 anos de existência. 2 anos, parece que foi ontem, foi tão rápido, né? Como todos sabem, nós já demos o testemunho, esse ministério nasceu dentro de um quarto de hospital. Não foi nada fácil, foi muito difícil, mas a experiência que nós tivemos com Deus valeu todas as provas que nós passamos. E nós continuamos a enfrentar provas, continuamos a enfrentar lutas. O ministério hoje conta com aproximadamente 1.200 inscritos no seu canal. É um número, assim, para nós, que nos deixa muito alegre, porque é a palavra que está sendo divulgada, é a palavra que está sendo levada através de uma outra forma, diferente do que nós estávamos habitualmente praticando, que eram os cultos presenciais, que são importantes, muito importantes sim, e é importante você ter uma igreja para congregar, mas o canal dos meios eletrônicos tem nos ajudado bastante a difundir a palavra de Deus. E continuamos nessa caminhada, e precisamos sempre estar em oração, na presença de Deus. Precisamos também das orações da igreja, dos irmãos e das irmãs. Então nós pedimos, né, aos queridos irmãos em Cristo, que vocês lembrem de nós, pastor Arthur, pastora Ange, para que orem, né? Quando você estiver lá buscando a Deus, reserve um minutinho para interceder por nossas vidas, pelo nosso ministério, porque não é fácil, as lutas são muito grandes, né? E nós precisamos muito sim das orações da igreja, do corpo de Cristo, da família de Cristo, para que consigamos nos fortalecer na presença de Deus. Todos sabem que esse ministério não pede, não requer dízimo nem ofertas, muito embora seria uma das ordenanças de Deus, bíblica, da parte do Senhor. O nosso pedido, meu, da pastora Anja, é para que a nossa dependência seja única e exclusiva do Senhor. Que as providências, que a provisão venha do Senhor, para que nós possamos continuar essa caminhada cristã. Até quando o Senhor assim desejar. Pode ser que amanhã Deus mude a nossa rota. Deus mude a forma, né, de nós trabalharmos nesse ministério. Está na mão de Deus. Mas nós fazemos por amor à obra, por amor àquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O amanhã pertence a Deus e a Ele somente. E Ele poderá mudar a nossa história, os nossos destinos e o destino desse ministério. O nosso papel como cristão é obedecer à voz do Senhor. Amém? Então ore por nós, irmão. Ore por esse ministério. Ore pela nossa saúde. Ore pelas nossas vidas. E eu agradeço em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva dos 3 últimos cultos, onde nós ministramos essa sequência de cultos passados com um tema único, que era o tema Filhos. Quem pôde participar, quem assistiu, vai ver que foram três cultos seguidos, cujo tema era Filhos. E creio que nós aprendemos muito, e foi muito bom para nossas vidas, aprendermos e entendermos o que Deus nos revela através da sua palavra, o significado, a importância de filhos em nossas vidas. Também gostei muito de explorar um tema específico e entender as diversas formas que Deus trabalha, as diversas formas que Deus usa para nos ensinar, nos trazer o seu rico ensinamento. E quero hoje também explorar um outro tema e poder repeti-lo nos próximos cultos. Quantos cultos? Não sei ainda. Vai depender do que Deus revelar, do que Deus mostrar. Mas eu quero, sendo usado por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, usar o mesmo tema nos próximos cultos. E qual será esse tema? Será o alimento de Deus. O alimento de Deus. Então, no primeiro culto dessa série,
em que o tema será o alimento de Deus, eu convido ao irmão, à irmã, a abrir a palavra em 2 Reis 4, do versículo 38 ao versículo 44. 2 Reis 4, do versículo 38 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus. Depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e entrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas de milho verde. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém, amém. Essa palavra que relata um tempo em que a fome batia a porta do povo de Israel. No tempo de Eliseu, do profeta Eliseu, a fome batia na porta dos servos de Deus, da casa de Deus, da casa de Israel. Por quê? Porque era um juízo de Deus, porque o povo estava em pecado. Porque o povo provocou esse juízo de Deus em virtude do seu pecado. Então diz a palavra que naqueles dias Eliseu voltou a Gilgal, encontrou ali os filhos dos profetas, que se assentaram à sua presença e esperaram de Eliseu uma resposta de Deus. Da parte do servo de Deus, eles esperavam um conforto, uma resposta, um milagre para aquele momento a qual eles estavam vivendo. Então, assim como eu, assim como você, nós esperamos de Deus uma resposta, um milagre, algo que Deus possa fazer por nossas vidas e atenção ao nosso clamor. Aí no versículo 38 diz então que depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Então vamos entender essa parte A do versículo 38 e o que era Gilgal. Quando Josué conduziu o povo para a terra prometida, eles construíram um memorial em Gilgal. Está lá em Josué 4, 19 e 20, que diz assim: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, sim, no mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás as influências do Egito, as influências do pecado. Então Gilgal representava a presença de Deus entre os israelitas. Gilgal representava a aliança de Deus com seu povo. Gilgal era um lugar onde os profetas eram formados, onde eles eram preparados, uma espécie de faculdade. Então Gilgal era um lugar, também conhecido como lugar de sacrifício. Era uma cidade, uma rota onde eles passavam. Muito bem. Na parte B do versículo 38 diz então que quando os discípulos do profeta estavam reunidos com ele, ele ordenou seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado. Põe o caldeirão no fogo. Não havia alimento, hein? Lembre-se que a palavra fala que não havia alimento, havia fome e escassez de alimento. Mas então o profeta, ele improvisa, vamos dizer assim, o alimento para aqueles homens. Ele pede para que eles busquem no campo, na mata local, ervas, para que pudessem colocar naquele ensopado, naquele caldeirão. Então ele manda o servo colocar primeiro a panela no fogo. Assim como a gente faz hoje, né? A gente vai fazer almoço, põe a panela no fogo lá e vamos preparar uma refeição. Então a panela no fogo representava isso, que seria preparada uma refeição, seria preparado algo para aqueles homens comerem. E a refeição seria um alimento. Mas que alimento se não havia nada? Então eles vão o quê? Eles vão no campo tentar conseguir ervas para preparar aquele ensopado.
Então o cardápio do dia era o quê? Era ensopado de ervas. Então esse era o cardápio a qual o profeta havia pedido para preparar. Devia estar delicioso. Ervas maravilhosas, variadas, sem tempero, para a pressão de ninguém subir. Enfim, delícia total. Então era algo improvisado, com o que se tinha às mãos. Então Eliseu manda que todos tragam os ingredientes para aquele caldo, ou aquele ensopado, da tradução diz de um jeito. E todos os profetas saem a campo em busca de ervas, como diz lá no versículo 39. E um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Ele apanhou algum desses frutos. Aí eu fui pesquisar qual seria esse fruto, né? Muito bem. Então cada um trouxe algo para colocar no caldo. E alguém, um dos profetas, trouxe uma espécie de pepino bravos, que era uma planta tóxica, venenosa, chamada cientificamente como coloquindidas. Coloquinditas, o nome científico. E ela é venenosa, extremamente venenosa. Então ele não fez isso, a Bíblia não cita, mas ele não fez isso por propósito, por maldade. Ele fez porque ele não conhecia, então ele tomou aquela planta, disse que ele picou e mandou para dentro do caldeirão lá. Muito bem, então misturou-se toda aquela panela lá com aquele monte de erva, né? Eu imagino que deve ter ficado com uma aparência terrível, mas enfim, o caldo ferveu, engrossou, o cheiro devia parecer bom, não sei, e aí todos se serviam, pegaram suas tigelas e comeram ou beberam daquela sopa, né, daquele caldo, e em determinado momento alguém deve ter passado mal, ou mais de um passou mal, e alguém grita: a morte na panela. A morte na panela. Pare de tomar, porque nós vamos morrer envenenados. Ou seja, havia naquela situação do caldo de um dos componentes ser um veneno. Então o ensopado, no versículo 40, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E eles precisavam parar, eles não puderam continuar tomando. Então todos cessam de comer, todos param de tomar aquele caldo, todos param de tomar aquele ensopado, mesmo morrendo de fome. O que seria alegria passou de um momento para outro para tristeza, para medo, para preocupação, por situação até de morte. E quantas vezes, irmãos, são situações assim que acontecem em nossas vidas. De um momento de alegria, de repente é um momento de tristeza. Do momento de bênção, parece que a bênção é arrancada na nossa mão. O alimento que deveria ser para fortalecer aqueles homens, na verdade traria para eles traria para eles doença. Aí que entra um profeta de Deus, aí que entra um homem de Deus, aí que entra um ungido de Deus. Então o profeta precisou agir rapidamente no que estava acontecendo. Então ele sugeriu para se fazer o caldo, foi ele que sugeriu, ele pediu para buscarem as ervas, foi ele que mandou, ele pediu para que colocasse a panela no fogo, foi ele que fez isso. Então ele provavelmente se sentia responsável pelo que estava acontecendo. Porque ele que fez o encaminhamento. Então a diferença era que Eliseu era um homem de Deus. A diferença é que Eliseu é ungido de Deus. A nossa diferença em relação às lutas do mundo é porque nós somos homens e mulheres de Deus. Esse tem que ser a diferença. E nesse momento vamos ver o primeiro milagre de Deus. O primeiro milagre acontecendo nessa passagem. Agida e operada por um homem de Deus. Deus usa o teu servo, usa o seu profeta para operar um primeiro milagre nesse momento, nessa passagem. Está no versículo 41. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha. Não me pergunta de onde veio a farinha. Não sei, não está relatado. Mas Eliseu pediu um pouco de farinha. Colocou essa farinha no caldeirão. E disse: sirva a todos. Irmão, é farinha. Provavelmente farinha feita de pão, do trigo. Mas era um pouco de farinha. O caldeirão estava envenenado, com uma erva que era venenosa. Aí ele pede então um pouco de farinha. Ele mandou fazer outra ensopado? Não. Ele jogou aquele ensopado fora? Não. Ele simplesmente pediu para colocar farinha no caldeirão. E ele colocou um pouco, não muito, ele disse que colocou um pouco de farinha no caldeirão. Então, mas não sei de onde veio essa farinha, a Bíblia não relata. Também não importa. O que importa era que aquela farinha simbolizava o agir de Deus.
que misturado ao caldo agiria como se fosse um antídoto. Quando alguém é picado por uma cobra venenosa, não sei se alguém já conhece alguém que foi, precisa tomar um antídoto. Precisa ir no Instituto Butantan, tomar uma vacina para poder combater aquele veneno, ou buscar um local que tenha um antídoto. Aquela farinha seria uma espécie de antídoto para aquele veneno, para aquela toxina que estava naquele caldo. E o veneno do pecado em nossas vidas só pode ser combatido e curado pelo sangue de Cristo, nosso Senhor. A nossa vida, quando nós somos envenenados pelo pecado, pelo mundo, a única forma de combatermos o pecado, o veneno da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, é através de Cristo. E o profeta não mandou fazer outro caldo. Ele usou o mesmo caldo para mostrar para aquele povo, para aqueles homens, que havia um agir de Deus naquele lugar. Aquele caldo que estava envenenado, você soubesse que um caldo está envenenado, você se arriscaria a tomar ele de novo, mesmo que a pessoa fale, não está mais envenenado. Eu tenho dúvida se alguém aceitaria tomar aquele caldo de novo. Claro que não tomaria, mas aquela farinha, aquele homem queria mostrar que havia um agir de Deus naquele lugar. A farinha representava o agir de Deus naquele lugar. De uma situação de morte, Deus faria uma situação de bênção. Somente Deus pode reverter em nossas vidas situações de morte e de luta. A farinha simbolizava a mão de Deus sobre a vida daqueles homens. E eles puderam comer e tomar daquele ensopado, daquele caldo, sem correr mais nenhum risco de intoxicação ou envenenamento. Porque a Deus agiu. Existem coisas que vêm sobre nossas vidas, irmãos, sobre a igreja, como um veneno, para tentar nos derrubar, para tentar nos prejudicar, para nos adoecer, para nos matar. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do corpo de Cristo. Aí nós ficamos sujeitos a sermos contaminados, porque perdemos a comunhão, porque perdemos discernimento das coisas, porque absorvemos coisas estranhas em nossa vida, em nossa mente, em nosso corpo. E não há antídoto para poder combater, porque nós nos afastamos de Cristo. Trazendo para dentro de nossas vidas, da igreja, da nossa casa, os males do mundo, que causam mal-estar e morte, que vão nos encher de veneno, que vão nos contaminar com veneno. Deixa eu fazer uma referência de uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele estava na ilha de Malta. Diz a Bíblia, relata que os habitantes daquele lugar o receberam e fizeram uma fogueira para esquentar do frio. E Paulo estava colocando gravetos no fogo, quando uma víbora venenosa sai do calor e se prende na sua mão, na mão do apóstolo. E ele chacoalha a mão, apenas chacoalha a mão, e a víbora se solta. E aí todos que estavam ali ficam apreensivos, aguardando que o apóstolo inchasse e morresse, em virtude daquela víbora ser extremamente venenosa. Mas a palavra diz que nada aconteceu ao apóstolo, e o veneno da víbora não agiu sobre a sua vida. Por quê? Por quê? Porque ele era um homem de Deus. E ele, como sendo um homem de Deus, ele estava imune ao veneno daquela víbora, daquela cobra. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos imunes aos venenos do mundo, do pecado. Nós ficamos como se tivesse com um antídoto no nosso corpo, impedindo, sendo uma barreira para que o pecado haja em nossas vidas. É isso que a palavra está nos ensinando. É isso que nós temos que entender e buscar como antídoto em nossas vidas, ficar na presença de Deus. Porque quando saímos da presença de Deus, é como se o antídoto que está em nossas vidas perdesse o efeito. Então não perca essa oportunidade de ter na sua vida o antídoto que é Cristo, que vai te impedir de sucumbir ao veneno do mundo. Aí o versículo 42 diz assim, que veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus, a Eliseu, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Aí diz que o profeta ordena ao teu servo para servir a todos. Vamos lá. Primeiro ponto. O que significa Baal Salisa? É importante nós entendermos algumas palavras bíblicas para poder entender o contexto, né? Bom, do hebraico significa senhor da Salisa ou dono da Salisa, que era um lugar, uma aldeia. Era uma cidade, uma aldeia. E esse homem dessa aldeia traz a Eliseu os pães cevadas que seriam suas primícias, da primeira colheita,
feito dos primeiros grãos da colheita, diz a palavra. Então seria o quê? O primeira colheita, as primícias, então ele trouxe as primícias ao homem de Deus. Então nós aprendemos que tudo em nossa vida seja primeiro entregue ao Senhor, seja primeiro honrado ao Senhor. As nossas primícias sejam dadas a Deus. Em seguida, nós veremos que o segundo milagre relatado na palavra de Deus, nessa passagem. O auxiliar de Eliseu pergunta a Eliseu, como eu vou poder servir 100 homens com apenas 20 pães de cevadas e um punhado de espigas? São 100 homens. Será que o profeta não estava vendo, não sabe contar? Será que o profeta achou que aqueles homens comiam pouco? Então, a parte A dessa passagem, nós temos uma indagação do servo de Eliseu, desculpa, a sua orientação, a sua palavra. Aos olhos do servo de Deus e aos olhos de qualquer homem, a quantidade de alimento era muito pouco para tanta gente, principalmente para homens. Vamos pegar como exemplo, você já deve ter visto na internet, alguns sites que fazem cálculos, quando você vai fazer um churrasco, de quanto você tem que comprar de carne. Então você aprende lá, entra lá, faz o cálculo, você me coloca na lista dos convidados do seu churrasco também, por favor, né? Eu e a pastora Anja, a gente gosta de uma carninha também, claro, né? E podemos ir lá comer a carninha, para a gente ora por você, tá? Mas enfim, então você tem um site que você consegue calcular a quantidade de alimentos. Então você vai lá, seleciona o que você vai servir, você vir carne, você vir pãozinho, você vir farofa, enfim, né? E quantas pessoas você pretende convidar. Você pode separar homens, mulheres e crianças, porque o homem come mais, mulher e criança come menos, e ali o sistema vai calcular para você quanto seria necessário. Eu entrei nesse sistema, um desses sistemas, coloquei lá 100 homens, 0 mulher, 0 crianças, coloquei lá algumas carnes e calculou. Então, para 100 homens é necessário 60 quilos de carne para você satisfazer a fome de 100 homens. Na palavra, ele tinha apenas o quê? 20 pães de cevada e algumas espigas. Então, para outro efeito de comparação, para você ter 1 quilo de pão, vamos comparar com um pãozinho francês, você vai precisar de 20 pãozinhos francês. Claro que pode mudar do tamanho de uma padaria para outra, mais ou menos 20 pãozinhos francês. Para alimentar com pães, somente pães, 100 homens, seriam necessários 1.200 pãezinhos. Quantos pães de cevada eles tinham? 20 pães de cevada. Ou seja, somente um milagre poderia mudar aquela situação. Somente o agir de Deus poderia alimentar aqueles homens. Somente um sobrenatural de Deus poderia mudar aquela situação. Foi por isso que o servo de Eliseu indagou o profeta. Ele não estava afrontando o profeta. Ele, com seus olhos, com a sua limitação espiritual, estava vendo uma situação que, aos seus olhos humanos, não tinha como ser resolvida. Mas aí então Eliseu responde para ele, na continuidade do versículo, a parte B. Porém respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Eles comerão e ainda sobrará. Aí está a resposta de um homem de Deus, de um homem de fé. Uma palavra profética lançada naquele lugar, de um verdadeiro homem de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo. Porque Eliseu, ele afirma, ele não supõe, ele não acha nada, ele simplesmente afirma, sirva a todos, porque todos vão comer e ainda vai sobrar. Todos vão comer e ainda vai sobrar. O homem de Deus crê na providência de Deus, irmão e irmã. Ele crê na palavra de Deus e na palavra dos seus profetas. Porque assim diz o Senhor. Assim como diz o Senhor para a tua vida, nada vai faltar. Assim como diz o Senhor para a tua vida, o seu celeiro vai transbordar. Assim como diz o Senhor para a tua vida, o alimento vai se multiplicar. Assim como diz o Senhor para a tua vida, a bênção vai chegar. Você e sua casa se fartará na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra que é revelada é a palavra profética. Quando Deus entra na causa, a bênção vem e vem em abundância. Vem em abundância. Não falta, sobra. Por isso que Deus age em nossas vidas com os seus milagres sobrenaturais. Vem mais do que nós pedimos. Lá em Lucas 6,38 diz assim, Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Na presença de Deus, nada vai faltar. O veneno será um tempero para o cristão, meu irmão.
O diabo pode vir com veneno, mas aquele veneno Deus vai transformar num tempero para a sua vida. Você vai comer, você vai repetir e ainda vai sobrar. Vai satisfazer e nada fará mal para a sua vida. Porque esse é o nosso Deus. É assim que Deus age em nossas vidas. Aí no versículo 44 que diz que ele serviu a todos, conforme a palavra do Senhor, e todos comeram, e sobrou, e ainda sobrou. A palavra que se cumpre, a palavra revelada, a palavra profetizada, a palavra lançada, que vai se cumprir sobre a vida do profeta e vai se cumprir sobre a sua vida. Um homem e uma mulher de Deus recebem essa palavra profética em nome de Jesus. Profetiza a vitória sobre a sua vida, profetiza a vitória sobre a sua família, profetiza a bênção sobre a sua casa. Você tem a autoridade do Senhor para profetizar. Para de murmurar, para de reclamar. Temos que exercitar a nossa fé, confiar no Senhor, ter a certeza da providência de Deus sobre todas as coisas. Deus nunca deixou e nunca nos deixará sem resposta. Virá no tempo dele, no momento dele, mas a resposta virá para a sua causa, para aquilo que você tem buscado de Deus. Nenhum mal vai te atingir, porque é a palavra que diz, porque o Senhor é o nosso antídoto. Ele nos protege, ele nos cura. Você é um escolhido, creia e receba essa palavra. Porque Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas e Deus fará em nossas vidas. E no próximo culto, nós continuaremos a falar sobre o alimento de Deus, da importância do alimento de Deus para nossas vidas, de como o alimento de Deus age em nossas vidas e como ele nos fortalece para aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, meu irmão, minha irmã, viva os milagres do Senhor em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, quero te agradecer por essa palavra profética, Pai, por essa palavra abençoada, Senhor, essa palavra qual o Senhor trouxe para a tua igreja, para nossas vidas, para o teu povo, Pai. Que cada um receba, que essa palavra enraize em nossos corações, Pai. Que não nos esquecemos, Pai, que nós somos servos e servas teu, Pai amado. Nenhum veneno vai nos atingir, Pai amado, porque nós somos escolhidos, Pai querido, porque o Senhor nos guarda e porque o sangue de Cristo, Pai amado, nos lavou e nos purificou de todos os males do mundo, Pai amado, de todo o veneno lançado sobre nossas vidas, Pai. Guarda o teu povo, Pai, é que eu te peço. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre em Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Diga, Senhor, quero facilitar